Flávio Gomes da Silva Lisboa apresentará o relato de experiência Ensino de Programação para Adolescentes Aprendizes em uma empresa estatal de tecnologia da informação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ok, esse relato de experiência ele tem a relação com a inclusão digital em comunidades e tem relação com o desenvolvimento de software livre para educação. Aqui, né, nessa relato de experiência, aqui estamos considerando uma vertente da inclusão digital que considera a apropriação das tecnologias pelas pessoas, não só o uso, para a melhoria da qualidade de vida delas. Então, é uma vertente de inclusão digital considerando apropriação tecnológica. Bem, o contexto desse relato aqui é a aplicação da Lei de Aprendizado, a Lei 10.090 de 2000. A experiência aqui é uma experiência de monitoria de 9 adolescentes aprendizes entre 2014 e 2018. O problema aqui em questão é o mercado de trabalho com tendência crescente de automação e a obsolescência do trabalhador humano diante do aprimoramento da máquina. Esses adolescentes aprendizes, né, eram 6 rapazes e 3 moças. O objetivo era que eles desempenhassem na empresa atividades práticas, né, para satisfazer a exigência do ingresso no mercado de trabalho, né, uma experiência anterior. Eles tinham uma formação teórica feita numa outra empresa, que é a Espro, e só que eles não eram preparados nessa empresa, nessa formação teórica, para desempenhar atividade de programação de computadores. Então foi necessário, no local de aprendizagem prática deles, criar uma estratégia utilizando software livres e abertos para formar os aprendizes num período de 16 meses que eles ficavam na empresa. Essa estratégia compreendia 5 etapas, das quais 3 são iterativas. O objetivo dela é aprimorar, na verdade o objetivo, né, é aprimorar essa estratégia, né, criar um esboço, porque o que existe agora é um esboço de metodologia que eu vou apresentar, para ele poder ser replicado para outras organizações baseado nessas experiências que aconteceram com os aprendizes. Então, assim, falando rapidamente, né, assim, a primeira aprendiz ela acabou não passando nem da primeira apostila que era oferecida como a preparação inicial. Na atividade prática, os aprendizes não tinham, na verdade, formação teórica para desempenhar a atividade prática de programação, porque era uma atividade específica. Então eles precisavam começar, na verdade, lendo 3 apostilas, e a primeira experiência foi bastante ruim, assim, a primeira aprendiz não conseguiu passar da primeira apostila. O segundo já conseguiu chegar na terceira apostila, apresentar resultados, mas ele pediu para ser transferido, confessando que não se identificava com atividades. Né? Então, a primeira experiência foi reformular a questão da orientação dos aprendizes quando chegavam na empresa, explicando para eles sobre a atividade de programação. A partir dessa experiência, já conseguiu-se um melhor encaminhamento, que os aprendizes seguintes já se manifestaram com disposição para aprender essa atividade. E aí acabaram já criando software, trabalhando e apresentando resultados. Eles trabalharam com vários conceitos de programação e uma experiência que se mostrou bastante positiva foi a utilização do GitHub como plataforma tanto para estimular a colaboração entre os aprendizes do seu trabalho, quanto para o final da experiência deles eles construíram um currículo, porque todo o trabalho deles acabava disponível online e de forma aberta, e a ideia é que isso ajudasse eles a encontrar boas oportunidades de trabalho. O GitHub já é utilizado como ferramenta de recrutamento. A próxima aprendiz acabou ficando impaciente. A leitura das apostilas é uma fase difícil, na verdade, para todos os aprendizes. Ela se revelou, porque dá a impressão para eles que eles não estão criando nada, assim, não estão trabalhando, né? Mas é uma parte necessária. Conforme os aprendizes foram trabalhando, eles foram produzindo softwares, né? E tentou-se fazer com que os aprendizes seguintes dessem continuidade aos softwares existentes, mas isso se mostrou difícil, porque a complexidade que era criada pelos aprendizes anteriores, ela não era alcançada rapidamente pelos novos. Então acabou-se por optar por começar projetos novos. Bem, falando sobre os casos de sucesso, né? Nesse período de 4 anos, o que teve de caso de sucesso? Já observamos aqui aprendizes que saíram desse período,
diante dos funcionários da empresa, assim, demonstraram um grande conhecimento técnico que eles adquiriram num espaço de tempo curto, inclusive conseguiram ingressar assim, em faculdades da área, conseguiram ingressar no mercado de trabalho nessa área de tecnologia da informação. Então foram alguns casos positivos. E aqui eu apresento assim, um esboço da metodologia de aprendizagem que foi construída, né, durante esse período. Né? Então, diante do problema inicial dos aprendizes, né, de já serem encaminhados para a atividade de programação sem orientação, foi criada uma etapa de admissão, uma orientação inicial da gestão de pessoas para indagar sobre o interesse e percepção sobre essa atividade específica de programação de computadores. Depois da fase de preparação, que é o treinamento sobre o uso do trabalho, a leitura de 3 apostilas específicas, porque é uma formação básica para programador, tem que ser executada, porque ela não é feita na empresa de formação teórica, que dá uma formação abrangente, genérica. Aí existe uma etapa que ela se insere entre as duas de preparação e prática, que é o uso intensivo da comunicação escrita. Os aprendizes eles são incentivados a se comunicarem por escrito, a utilizarem o sistema de e-mail, mesmo sendo do lado, na verdade, do seu monitor, mas eles têm incentivados a escrever para aprender a se comunicar. E eles também são incentivados a ter um diálogo pessoal com o método socrático, em que o monitor não responde as perguntas de forma direta. Ele questiona os aprendizes, né? O método de Sócrates, em que ele faz com que a pessoa responda as próprias perguntas. Isso para que eles sejam incentivados a obterem um raciocínio crítico, um pensamento crítico, e incentivados a buscarem o conhecimento, e não somente ouvirem ordens e cumpri-las. E aí a parte prática, que é a implementação de projetos de software, com o uso de software livres como ferramentas de desenvolvimento. A ideia deles desenvolverem com software livre é para que eles tenham ferramentas às quais eles se apropriem, eles saibam como funcionam e que eles tenham acesso após saírem da empresa, que eles não têm custos de aquisição e que eles podem estudar livremente para conseguir utilizar no seu trabalho. Esse também é um treinamento de desenvolvimento em equipe, porque há um incentivo que os aprendizes eles trabalhem no mesmo projeto, eles colaborem entre si, corrijam os erros uns dos outros e também questionem o trabalho. Após essa parte prática, que é pretendida que seja maior da metodologia, aí é feita a conclusão em que os aprendizes eles são incentivados a apresentar os resultados para os funcionários da empresa onde eles estão trabalhando para exercitarem a sua comunicação oral. Esse é o esboço da metodologia. Das influências aqui desse método é essa vertente de inclusão digital que a Cristina Mori apresenta na sua tese de doutorado, que é mostrar para os aprendizes que eles podem se apropriar da tecnologia e não somente usá-la. E concluo aqui e agradeço. Apresentará o relato de experiência Daisy Caldarte Rossioli, o uso de aplicativos para verificação da aprendizagem no ensino médio integrado, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Sertão. Então, vou falar um pouquinho sobre o uso de aplicativos para verificação de aprendizagem no ensino médio integrado. Mais especificamente no IFRS Campus Sertão. O uso de novas tecnologias tem auxiliado bastante os professores no processo de ensino-aprendizagem. Ele tem dado um maior protagonismo para os alunos e tem tornado as aulas mais dinâmicas, mais interessantes. Então, nesse trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre alguns aplicativos para verificação de aprendizagem. São eles o Kahoot, o Socrative e o Plickers. Esses 3 aplicativos foram utilizados nas aulas de língua portuguesa e língua inglesa com o ensino médio integrado no IFRS Campus Sertão. Então, o Plickers, o Socrative e o Kahoot, eles são aplicativos educacionais disponíveis gratuitamente para tablets, celulares e computadores. Eu vou falar aqui sobre as versões gratuitas desses aplicativos, que foram as que eu utilizei, mas também tem as versões pagas, que tem um pouquinho mais de opções. O Kahoot, eu acredito que seja o mais conhecido, né? Ele é um aplicativo utilizado para verificação de aprendizagem em formato de game show. Então, ele tem 2 opções.
o jogo clássico, onde cada aluno utiliza o seu celular para jogar, e o jogo em formato de time, que eu acredito que seja mais interessante, mais divertido, onde um aluno de cada time utiliza o seu celular para responder e os demais participam com as respostas. Então, como é que funciona? O professor vai entrar na plataforma, vai cadastrar algumas perguntas. Essas perguntas, ele pode utilizar um banco de questões que já está disponível e pode adaptar, ou ele pode criar suas próprias perguntas. Então, o professor cria, quando chegar na sala de aula, ele vai passar para os alunos um código de acesso, os alunos vão entrar para participar desse jogo, e conforme as respostas que eles acreditam que sejam as corretas, eles vão clicar no celular deles, vai aparecer apenas as opções como vocês podem ver ali na imagem, a forma geométrica e a cor. Então, os alunos, as questões são projetadas, respondem de acordo com o que eles acham que está ok ali. Do lado esquerdo da tela, na projeção, vai ter o tempo que está faltando. Então, é bem bacana, porque ele tem uma musiquinha bem específica. Os alunos, né, eles entram nesse clima de competição. E do lado direito tem quantas equipes ou quantos alunos já responderam. Uma questão interessante é que com essa nova realidade que a gente está vivendo agora, por causa do coronavírus, se você entrar no site do Kahoot, você vai ver que agora tem duas opções. Para aulas virtuais, então o professor faz uma videoconferência com os alunos, eles jogam todos ao mesmo tempo, e tem a opção para o aluno responder no seu tempo, né? Porque a gente sabe que muitos, às vezes, não têm acesso à internet, demora um pouquinho mais para conectar. Então, eles estão se adaptando também a essa nossa nova realidade. Outra opção que também é razoavelmente conhecida é o Socrative. A diferença do Kahoot para o Socrative. O Socrative também tem uma opção de jogo, né? Que é esse aqui, que é o Space Race. Os alunos se dividem em grupos e, de acordo com as cores, eles vão respondendo as perguntas e essas barras, elas vão sendo preenchidas com aquela cor. Então, conforme eles forem acertando, eles vão ficando mais próximo da linha final. E ele também tem os quizzes, né? Então, você pode cadastrar perguntas de múltipla escolha, verdadeiro e falso, ou ele tem a opção de respostas curtas, que o Kahoot não tem essa opção. Claro que depois o professor vai ter que, né, verificar essas respostas, mas é uma opção a mais que ele apresenta. Na minha opinião, o Socrative ele é bastante interessante para a questão da sala de aula invertida. Então, o professor ele dá uma leitura para os alunos fazerem em casa, por exemplo, e os alunos chegam na aula e respondem essas perguntas. Eu acho bastante interessante para trabalhar individualmente. Então, aqui tem um quadro de como é que ficam as respostas dos alunos. Então, diferente do Kahoot, que o professor projeta as perguntas, aqui no Socrative, as perguntas aparecem individualmente para os alunos nos seus celulares. Então, aparece a pergunta número 1, o aluno responde, em seguida aparece o número 2, ele responde. Qual que é a diferença? As respostas vão aparecendo para o professor em tempo real. Então, o professor consegue saber em tempo real se os alunos estão entendendo ou não estão, né? Se eles estão, em que pergunta eles estão. E ele é bastante interessante para a realização de avaliações, de provas mesmo. Então, se vocês observarem, o terceiro e o quarto alunos ali, eles saíram do aplicativo e depois eles entraram de novo. Não tem os nomes porque eu omiti, mas eles saíram e entraram. Então, o que acontece? Fica em branco depois. Então, o professor consegue controlar, né? Que os alunos não saiam do aplicativo para pesquisar respostas e tudo mais. Então, ele é bem interessante por isso, né? Então, do lado esquerdo tem o nome dos alunos, o percentual de acertos geral, de todas as perguntas, né? E embaixo de cada pergunta tem quanto % da turma acertou ou errou aquela determinada questão. Ele gera gráficos no final, relatórios, então isso é bem interessante para o professor conseguir avaliar posteriormente. E o Plickers, que é a terceira opção, né, que é um pouco menos conhecido. Assim como nos outros, ele tem essa primeira etapa, onde o professor vai cadastrar as perguntas. O Plickers, a versão gratuita dele, ele possibilita apenas 5 perguntas por bloco, então ele dificulta um pouquinho nesse sentido. Desculpa.
Aí o professor vai cadastrar, né, as suas perguntas, vai imprimir as fichas e depois vai jogar na sala de aula. Qual que é a principal diferença? No Plickers, os alunos não precisam ter acesso à internet, os alunos não precisam nem usar o celular, porque eles vão trabalhar com as fichas, que são essas aqui. Como é que o professor vai cadastrar os alunos no sistema. Então, do lado direito, do lado superior direito, tem um número. Então, ali tem número 1, por exemplo. Então, o número 1, Aline. Número 2, Bruno. E assim por diante, em ordem de chamada. O professor vai cadastrar todos esses alunos e cada aluno vai receber uma ficha dessas. Vai receber sua ficha correspondente. Na ficha, a gente tem os lados A, B, C e D. Então, o aluno, quando o professor fizer a pergunta, ele vai levantar a sua ficha de acordo com o lado que ele acredita que tem a resposta correta. Então, se a resposta correta é A, ele vai colocar o lado A para cima, B para cima, e assim sucessivamente. Como eu acredito que seja mais interessante de fazer, você imprime essas fichas e plastifica elas. Então, você consegue utilizar em todas as turmas. Ou, se o professor preferir, ele pode entregar essas fichas para os alunos colam na capa do caderno, ou podem segurar ali no meio do caderno e utilizar em todas as aulas. Aí 3 minutos. Aqui tem uma foto da primeira vez que eu utilizei o Plickers numa turma. Eles estão, né, levantando as suas fichas. Como é que funciona, então? O professor projeta as perguntas no quadro, os alunos levantam a ficha de acordo com a resposta e o professor escaneia com o celular. Então, o professor vai passando o celular e ele vai mostrando o nome do aluno, se ele respondeu certo ou errado, então ele fica verde ou vermelho. Então, o professor consegue identificar em tempo real se o aluno entendeu ou não. E ele, ao mesmo tempo, ele vai aparecendo o gráfico com todas as respostas corretas. Eu acho bastante interessante para quando o professor explica um conteúdo e ele quer verificar se os alunos entenderam antes de ir para o próximo. Então, o professor faz essa atividade e ele consegue verificar. Se os alunos entenderam, sigo adiante. Se menos de 70% da turma entendeu, volta e explica tudo de novo. Então, eu acho bastante interessante nesse sentido. Tem um videozinho sobre como funciona, bem rapidinho. Então, conforme os alunos forem respondendo, vai aparecendo o nome do aluno e ele vai ficando verde ou vermelho, então o professor consegue saber se respondeu certo ou não, e ele vai marcando lá no quadro quem já respondeu, quem não respondeu. E no quadro aparece, então, o gráfico com a pontuação geral da turma. Então, minha impressão sobre esses aplicativos, eles são, apesar de serem aplicativos com essa função, né, de verificar a aprendizagem, eles têm funcionalidades diferentes. Então, eu acredito que o Kahoot seja mais para formato de competição, o Socrative é mais interessante para questões individuais, para fazer avaliações mesmo, e o Plickers, como ele possibilita essa coleta em tempo real, para realidades onde não tem acesso à internet, e quando você vai estar revisando um conteúdo antes de partir para o próximo. A experiência com o uso desses aplicativos foi bastante proveitosa, achei bastante interessante. Deu para verificar as dificuldades dos alunos e criar estratégias novas antes de trabalhar com conteúdos novos. E os alunos puderam verificar o seu desempenho de forma instantânea. Então, eles já conseguiram ver ali, eu consegui entender todo o conteúdo. Meus colegas entenderam, eu não entendi, eu preciso buscar um pouquinho mais. Ou todo mundo conseguiu entender, que bom, vamos para o próximo conteúdo. Os alunos mesmo têm esse protagonismo, eles conseguem verificar o entendimento deles, o entendimento da turma, e eles conseguem ter atitudes, né, que podem melhorar essa compreensão. Além das aulas ficarem mais dinâmicas, mais interessantes, mais atrativas. E é isso. Muito obrigada. Eu convido a Paula Spandil para seu relato de experiência, juntamente com o Neomar Cardoso e o Ricardo Augusto dos Santos. E o relato é a introdução à informática, promovendo a inclusão digital. Está nas suas mãos, Paula. Ok, obrigada. Bom dia, olá a todos, então. Como você disseste,
O relato ele é intitulado Introdução à Informática, promovendo a inclusão digital. Foi um projeto do Núcleo Tecnológico Municipal, em parceria com a Secretaria de Educação do município de Erechim, e a gente procurou trabalhar com os funcionários neste momento, já que o núcleo tinha ações muito voltadas aos professores e aos estudantes até então. Então, como tu disseste, os meus parceiros nesse trabalho foram o Neumar Cardoso, que é o nosso diretor de informática no município de Erechim, e o Ricardo Augusto dos Santos, que é nosso coordenador técnico aqui na Secretaria de Educação. Ambos são técnicos em TI e foram meus parceiros para fazer o desenvolvimento dessa atividade. O nosso objetivo principal era fazer com que os servidores do quadro geral que atuam nas escolas e na Secretaria Municipal de Educação pudessem ter acesso, então, a um curso que lhes desse uma possibilidade de inclusão digital. Nesse curso, a ideia era familiarizá-los, motivar e, de certa forma, preparar para a utilização profissional e pessoal também dos recursos e serviços mais usuais dos computadores e da internet. E também, de certa forma, fazer com que eles pudessem refletir sobre o impacto que as tecnologias digitais estão tendo na vida de cada um de nós. Muitos deles nos relatam mais tarde a questão das dificuldades encontradas em questões simples, como visualizar seu contra-cheque no site da prefeitura, esse tipo de situação. Nós tivemos como facilitadores para esse trabalho o uso do laboratório de informática do NTM, do Núcleo Tecnológico, que é todo equipado e comporta 23 computadores, onde a gente pôde ter, então, esse número de inscrições para participar, visando que cada um dos funcionários pudesse ter o seu equipamento e, assim, pudesse fazer de forma autônoma as atividades que fossem propostas. Além disso, a equipe do NTM e os técnicos, como eu citei, foram muito importantes para que a gente pudesse fazer com que o processo pudesse ter êxito. Além disso, a parceria das escolas e da Secretaria Municipal de Educação para divulgar esse curso nas escolas e também para nos repassar os nomes dos interessados e fazer essa ponte inicial, então, entre o NTM e esses funcionários. E um facilitador que a gente até não esperava que fosse tão grande foi a adesão desses funcionários ao curso. Muitos interessados, inclusive mais pessoas do que tínhamos espaço para abarcar num primeiro momento, o que nos leva, nesse ano, no segundo semestre, nós estarmos oferecendo mais uma vez o curso para poder estar, então, abrangendo essas pessoas que ficaram de fora num primeiro momento. O desenvolvimento da atividade, ele se deu da seguinte forma. Nós organizamos encontros semanais de 3 horas de curso, sempre no turno intermediário, porque os nossos funcionários trabalham até às 17h30, praticamente, nas escolas e na Secretaria de Educação, e a partir desse momento, então, eles se deslocavam até o núcleo e nós fazíamos os encontros de 3 horas. Num primeiro momento, foram organizados e ofertados 7 encontros iniciais, que iniciariam com um encontro primeiro, onde a gente pudesse fazer, então, a divulgação de quais seriam os conteúdos trabalhados, qual seria a metodologia, e familiarizar esses funcionários com o NTM, com os seus objetivos, o trabalho desenvolvido, e também com a questão de cronograma e todas as questões mais básicas de organização. Como houve uma aceitação muito grande e ao longo dos 7 encontros, nós tivemos o pedido dos próprios funcionários para estender por mais 3 encontros. Então, ao final do curso, nós realizamos realmente 10 encontros presenciais, por pedido deles para que fosse expandido. Como eu disse, então, o início do curso se deu com uma ambientação desses funcionários ao espaço, ao uso dos computadores e ao uso de tudo que estava ali disponível no espaço do NTM, e com uma pesquisa inicial com eles,
que foi feita para entender um pouquinho qual era a realidade deles e qual era a relação deles até esse momento com o uso da tecnologia. Então, nessa pesquisa inicial foi perguntado se tinham computador em casa, se tinham acesso à internet, se utilizavam, quais eram as principais coisas que eles conseguiam fazer sozinhos, utilizando o computador e a internet, o celular, quais eram as principais dificuldades que eles sentiam que tinham e tudo mais. A partir dessa primeira pesquisa, nos dias que antecederam o segundo encontro, foi feita uma análise de tudo isso e foram preparados os conteúdos, então. Os conteúdos abrangeram principalmente o uso das ferramentas básicas do LibreOffice, então, o editor de textos, o editor de slides, o editor de planilhas, o uso da internet, o acesso à internet, a pesquisa, usando as ferramentas do Google de pesquisa, a questão de downloads de imagens, de vídeos, de áudios, de forma segura e responsável. Trabalhamos com eles também a questão do uso do celular, porque era uma dúvida muito grande deles, como passar arquivos do celular para o computador e vice-versa, o download de fotos, principalmente. E trabalhamos também o site da Prefeitura Municipal de Erechim, visto que lá os funcionários têm acesso tinham acesso ao cartão alimentação, têm acesso ao contra-cheque, têm acesso ao e-mail institucional. Todas essas questões, elas estão vinculadas ao site da prefeitura em uma aba direcionada aos funcionários e aos professores também. Mas, nesse sentido, eles tinham grande dificuldade em ter o acesso, em conseguir ter autonomia para estar fazendo esse tipo de atividade. Então, foi trabalhado também essa questão. Os conteúdos, esses que eu acabei de citar, eles foram trabalhados com uma sequência lógica. Nós iniciamos, inclusive, trabalhando com a questão do teclado, das ferramentas do teclado, de como utilizar o teclado, da digitação, até com atividades um pouco lúdicas para a digitação, porque percebemos que muitos dos cursistas estavam com muita dificuldade em conseguir fazer a digitação básica, de maiúsculo e minúscula, esse tipo de questões. Então, a gente iniciou com essa questão de funções básicas de teclado, e orientando e auxiliando nesse sentido, e essas atividades, elas iam progredindo e sendo retomadas sistematicamente, para que, por exemplo, lá quando você estivesse trabalhando com o editor de texto, você pudesse, então, acessar a internet, baixar uma imagem e inserir novamente no editor de texto, para que todos os programas fossem sendo articulados e se repetisse as atividades de forma, assim, conectada e sistemática. Nessas atividades, a gente buscou integrar situações cotidianas do uso de tecnologia. Por exemplo, as nossas merendeiras, elas trabalham também com o controle de estoque, de certa forma, nas escolas. Então, quando trabalhamos, do mesmo modo, as pessoas que trabalham com a parte da limpeza, trabalham também com os pedidos, às vezes, de material. Então, quando foi trabalhado o Calc, que é o editor de planilhas, nós fizemos a relação e as planilhas utilizando esse tipo de situação. Então, as planilhas eram construídas levando em consideração os produtos de limpeza utilizados, as quantidades, ou então a quantidade de mantimentos da cozinha para preparar as refeições, valores calóricos. Nesse sentido, foi feita a construção, por exemplo, de gráficos, tabelas, para que eles pudessem entender como usar aquele espaço para atividades que fizessem parte do seu cotidiano de trabalho. Também foram realizadas algumas atividades no sentido de financeiro, então, de controle de gastos pessoais na organização de planilhas e também aplicadas fórmulas simples, né, nessas planilhas. Dentre essas situações cotidianas que nós temos também, a gente entra, então, aquela questão do acesso ao site da prefeitura e da facilidade de acesso e da possibilidade que isso seja mais corriqueiro no dia a dia desses funcionários.
ao final de cada encontro e dentro de cada encontro, sempre era realizada uma reflexão, então, acerca de como essas tecnologias têm alterado o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, desde a questão da ida a um caixa eletrônico, a uma compra online, a questões relacionadas ao trabalho e às relações familiares, e também as avaliações de cada encontro. Nessas avaliações de cada encontro, nós preconizávamos a pergunta no sentido assim, vocês estão compreendendo, está dando tudo certo ou não, para que a gente pudesse, então, preparar a aula seguinte. As constatações que nós chegamos foi que esses funcionários se sentiram muito valorizados profissionalmente e muito gratos pela oferta do curso, que o trabalho em equipe, tanto nosso enquanto NTM, quanto deles, se ajudando ali, foi muito interessante e muito importante. A cooperação e o interesse dos cursistas foi muito gratificante, e me senti muito professora, né, nesse momento, foi muito importante, muito interessante. Ver a alegria em aprender de todos eles também foi muito interessante e muito valioso para toda a nossa equipe. E perceber a progressão nos saberes, que eles estavam conseguindo alcançar os objetivos propostos e progredir naquilo que se propunham, também foi muito importante. Tanto que, neste ano de 2020, nós teremos uma segunda edição do curso no segundo semestre deste ano. Obrigada. Agora vamos apresentar o relato de experiência, História del Desenho Gráfico 2.0, do autor Roger Aburto Villalta. Roger está com a palavra. Muito obrigado. Bueno, muchas gracias. El presente trabajo es una sistematización de una práctica docente en la clase de diseño gráfico, de historia del diseño gráfico, de la carrera de diseño gráfico de la Universidad Centroamericana, UCA, en Nicaragua. Esa disciplina o materia es completamente virtual y se sirve a través de la plataforma Moodle. Aquí podemos ver un ejemplo del entorno virtual de aprendizaje de la UCA. Parte de la metodología de trabajo es subir agendas semanales en las cuales se indican actividades y se recomiendan materiales de estudio para que las y los estudiantes los desarrollen en casa. Esta de aquí es un ejemplo de la agenda de trabajo, donde podemos ver que está dividida en 3 partes: las actividades, los materiales recomendados y las fechas de trabajo y de entrega. Ese es un ejemplo de los compendios o compilados de informaciones que los profesores a cargo de la materia desarrollan y disponibilizan para los estudiantes. Solo que aquí me gustaría enfocarnos en una cosa, ¿no? Que es el hecho de que las actividades propuestas en la agenda son muy fáciles, ¿no? Por lo que piden y por lo que los profesores comparten con los alumnos. Me explico ahora. Si se fijan ahí, las actividades piden cosas muy concretas, como conceptos, contextos y características de corrientes artísticas. Y cuando vamos a los compilados de contenidos, los compilados prácticamente dan la respuesta. Por ejemplo, ahí tienen los antecedentes, las características de las corrientes y el contexto político. Uno de los mayores problemas con esta asignatura es que se utiliza el Moodle, que es una plataforma muy versátil, apenas como un repositorio, es decir, una plataforma a donde se descargan y se cargan documentos digitales. O sea, los profesores subimos una agenda de trabajo y un compendio, y los alumnos apenas lo descargan, desarrollan la actividad y lo vuelven a subir. No se utiliza a pleno todas las potencialidades de la plataforma Moodle.
ocurre lo que María Elena Bonilla llama de una transposición de modelos analógicos, ¿no? Donde hay una lógica de apenas emisión de información, un completo control sobre el flujo de informaciones, lo cual es contradictorio a lo que la UCA propone en sus diseños curriculares y en sus políticas universitarias, que la UCA, que su formación académica está vinculada con las necesidades y con los procesos de modernización tecnológica del país. Y si vamos al diseño curricular de la carrera de diseño gráfico, dice que debe destacarse el protagonismo de las competencias digitales e informacionales como una necesidad imperante de un entorno laboral globalizado, lo cual no está representado en las metodologías de trabajo de estas disciplinas virtuales. Acá hay un ejemplo de una evaluación docente de la realidad virtual, donde los alumnos son cuestionados sobre el curso, ¿no? Y se les pide en una pregunta sugerir mejoras al curso virtual. Entre las varias respuestas que dan, dan a ver mucho su inconformidad con los cursos virtuales, pero sobre todo activa en el uso de esta plataforma, ¿no? Y ahí dejan a ver que no les gustan los cursos virtuales, que prefieren que los cursos sean presenciales, etcétera. Pero es por una predisposición que tienen ante el uso quizá no debido de la plataforma Moodle por parte de los profesores y por parte de ellos mismos como alumnos. Entre las varias sugerencias que dan o las varias quejas que presentan, comenzaron a dar algunas soluciones, como es el caso de un intercambio de materiales más allá de los materiales que el profesor o la profesora dispone, o entonces la adaptación de estos cursos virtuales a smartphones, que son más fáciles de usar para ellos, o que en todo caso es lo que están usando la mayor parte del tiempo. De ahí se me ocurrió utilizar los espacios de afinidad que son propuestos por Dussel y Quevedo para reorganizar las prácticas docentes y las prácticas discentes en estas asignaturas virtuales. Un espacio de un espacio de afinidad es un espacio de participación o de membresía voluntaria con límites más flexibles que permiten entrar y salir con agilidad y en donde se pueden explorar temas de interés, adquirir competencias y desempeñarse de manera más avanzada. En ese caso, se me ocurrió utilizar la plataforma Instagram con sus funciones historias. Una de las propiedades más grandes, según Santaella, del mundo digital es la no linealidad, misma que potencia los procesos horizontales de aprendizaje, que nos permite navegar de una manera más fácil, más fluida, a través de hipervínculos, que en el caso de Instagram son constituidos por los hashtags y las menciones o etiquetas. En este caso, me dispuse a hacer varios videos de 15 segundos donde se iban explicando las diferentes corrientes artísticas que estaban siendo abordadas en esa semana y utilizaba etiquetas de artistas o de museos donde estuvieran las obras de estos artistas para que los estudiantes se sintieran motivados a investigar más, a entrar en esos usuarios y conocer más sobre los artistas y sus obras. De la misma forma, utilicé hashtags con los nombres de las obras o los nombres de los artistas para ver qué estaban compartiendo las otras personas sobre este tema. Y de esa forma, los y las alumnas pudieran entrar en contacto con personas de diferentes partes del mundo que estuvieran abordando la misma temática. Roger. Diga. 2 minutos. Ok. De esa forma, la construcción del conocimiento no se basa únicamente en las informaciones que yo les compartía, sino también en las informaciones que ellos podían encontrar en estos hipervínculos. Se creaba un download del ciberespacio, como lo llama Lemos,
donde hay una relación dinámica entre dispositivos, información y los lugares de intercambios infocomunicacionales contextualizados, no necesariamente en un plano físico, sino que en un plano virtual. La actividad tuvo una buena recepción por parte de los alumnos y alumnas que no tardaron en interactuarnos conmigo, expresando lo mucho que les había gustado la actividad y esperando que las actividades se repitieran. Algunos resultados de estas prácticas son, por ejemplo, el número de tareas entregadas, que aumentó en relación a semanas anteriores, y las síntesis realizadas en esa semana, que eran la tarea, incluían informaciones diferentes de los textos indicados y de los videos que yo había subido a Instagram. Es decir, que los alumnos consiguieron interactuar con otras informaciones. Con este trabajo no pretendo satanizar el Moodle, ¿no? O la educación a distancia, sino ver cómo la utilización a fondo de una plataforma puede ayudar, de hecho, a mejorar esa construcción del conocimiento. Por ejemplo, el Instagram, a pesar de ser muy amigable y muy popular entre los jóvenes, tiene algunas desventajas, como el hecho de que es una plataforma cerrada, que no permite la descarga de contenidos para visualización offline, ni permite remixar esos contenidos para ser reutilizados. De la misma forma que el Moodle, cuando es utilizado a profundidad, presenta muchas ventajas también para la gestión educativa y la creación de comunidades en línea, para la producción de conocimiento colaborativo o de recursos educacionales en línea. Y eso es todo. Muchas gracias. O Pablo João Canal da Costa para apresentar seu relato de experiência intitulado Ensino de edição de imagens no Linux como uso de softwares livre. Esse trabalho está afiliado à Universidade de Passo Fundo. Ok, então eu vou fazer um relato sobre essa experiência de ensino de edição de imagens no Linux com uso de software livres. Eu sou aluno do PPG do UPF, no mestrado de educação. Então esse relato ele se trata então de um período onde eu realizei oficinas de edição gráfica. Antes disso, só para comentar, então, eu trabalhei já com um tempo assim na área de edição em ateliê digital e contei com a ajuda também de um professor do design gráfico da UPF, o Daniel Confortinho, o qual me auxiliou também na elaboração das oficinas e inclusive participou de algumas delas. Então essa experiência ela aconteceu ao longo de alguns tempos, desde de 2017 a 2019, com o objetivo de introduzir a cultura do software livre, a sua importância e mostrar alternativas aos principais softwares comerciais de edição. Promover o uso criativo de ferramentas livres, gratuitas e acessíveis que compõem o universo Linux. Essas ferramentas, então, vêm a colaborar com a formação pessoal e tecnológica, importante especialmente em áreas que fazem uso de programas de edição de imagens. Então, essas oficinas foram realizadas em vários momentos. Um deles é durante o Linux Day UPF, que é um evento anual, do qual eu sou colaborador, que está ligado ao programa de extensão Conexões Tecnológicas UPF. Então, ele ocorreu de 2017, 2018, 2019, onde eu também participei com a realização dessa oficina. Aqui tem uma foto de uma delas, ali está o professor Daniel Confortinho, o qual me auxiliou nessa oficina. Outro momento que eu realizei ela foi no segundo Congresso de Tecnologia da Informação, que foi realizado no IFSUL Campus Passo Fundo, com o nome de Possibilidades de Edição Gráfica com Software Livre. Também eu fui convidado pelo professor Daniel Confortinho para realizar essa oficina numa turma dele de artes visuais da UPF, para mostrar para os alunos as possibilidades de edição, então, com software livre. Que tipos de programas, então, a gente trabalhou nas oficinas? O principal deles foi o GIMP, que ele é um programa de edição de imagens, sendo a principal alternativa ao Photoshop,
né? O Photoshop é um programa comercial da Adobe e o GIMP ele é livre e gratuito, de código aberto. Qualquer usuário que entenda de programação, que queira aperfeiçoar ele, pode fazê-lo, né? E assim como os demais software livres. Outro foi um de pintura digital, o Krita, o qual quem mais se interessou por esse foi o pessoal das artes visuais. O outro programa, então, que a gente trabalhou foi o Inkscape, que ele seria uma alternativa a programas de edição vetorial, como o CorelDRAW, que é um dos mais utilizados nessa área. Outro foi o Scribus, que ele é um programa de diagramação alternativa, livre e gratuita ao Adobe InDesign. Também trabalhamos com programas de edição de vídeos, entre eles o Kdenlive, que é bastante simples. E também a introdução ao Blender, que é um programa de edição gráfica 3D, de alto nível, foi utilizado até na realização de muitos filmes que necessitaram de computação gráfica. E então essa oficina, a gente teve um bom retorno dela pelos alunos. Ela foi realizada então cerca de 6 vezes ao longo de 2017 a 2019, tanto no Linux Day da UPF, no curso de artes visuais, e também foi realizado no IFSU, né? E eu me senti grato assim por poder realizar essa oficina, por poder estar colaborando assim com a formação pessoal e cultural dos alunos. E é isso aí. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui fazendo esse relato de experiência e desejo a todos um ótimo CENID. Bem, então nós vamos dar sequência a mais uma apresentação, é um relato de experiência com o título Evasão no curso de licenciatura em computação, representações e principais fatores. É de autoria de William Chanoski e a orientadora é a Paola Cavaleiro Ponciano Braga. Olá, pessoal. Esse trabalho, então, ele é um relato de experiência vinculado ao trabalho de conclusão de curso do aluno William Chanoski, do qual eu, Prof. Paola, sou a orientadora. O trabalho dele apresenta os resultados da pesquisa que objetivou conhecer os fatores das evasões no curso de licenciatura em computação na UFPR, então, no setor Palotina, né, no estado do Paraná. Nós temos como amostra do trabalho, então, a comunidade fora do âmbito acadêmico, que são pessoas do público externo da universidade, empresas do município e da região, professores que lecionam no curso, alunos matriculados e também alunos que evadiram do curso já desde a sua existência. É um curso que nasceu em 2014, então ele é bem, respectivamente, novo no setor Palotina. O problema que gerou, então, essa pesquisa é quais são os fatores, né, que levam à evasão do curso de licenciatura em computação. Do percurso metodológico, então, escolhido para essa pesquisa, a gente utilizou, então, o método quanti-qualitativo para fazer a coleta das informações da pesquisa, optando, então, por formulários com perguntas abertas e fechadas que foram aplicados, então, e posteriormente, então, foi feita a análise sistemática das legislações, das documentações que norteiam o curso, dos referenciais, a gente tem vários referenciais que norteiam a licenciatura em computação em âmbito de país, e também a gente fez um levantamento de trabalhos correlatos, ou seja, que trazem o cenário desse curso no país. E aí, então, a gente fez a análise e a categorização dessas respostas. Dentre as hipóteses levantadas para se chegar no resultado,
a gente teve, então, a dificuldade de conciliação da faculdade com o trabalho, complexidade das disciplinas na área de computação, a grade curricular do curso, né, que atualmente, o PPC atual, ele tem uma sobrecarga nas áreas de matemática, a prática pedagógica na relação professor-aluno e a falta de informação sobre o curso e a futura profissão do licenciado em computação. Outras hipóteses que também foram levantadas foi o desinteresse pela docência, a baixa viabilidade no mercado de trabalho, como o piso salarial, crescimento profissional, e outros assuntos relacionados, então, à construção da carreira do licenciado em computação e a formação básica deficiente antes do aluno entrar na graduação, bem como também problemas de saúde que foram levantados, então, como hipóteses. Depois de todo o levantamento realizado, né, a gente teve uma participação consideravelmente, considerando que era um público grande, a gente teve uma participação bastante baixa, se você for analisar, da comunidade acadêmica, então foram alunos do ensino médio que participaram de um evento dentro da universidade, então a gente teve 50 pessoas que contribuíram. Das empresas da região, a gente fez 21 consultas em empresas da região e da área, né, de tecnologia, informação e comunicação e desenvolvimento, enfim, foram 7 respostas. 18 consultas, então, a professores que lecionam no curso, dos quais 8 responderam. Dos alunos matriculados, que a gente tem hoje cerca de 70 alunos matriculados, 25 respostas, e dos alunos evadidos, então, 18 respostas, no total de 121 consultas. Na empresa e na comunidade externa, o levantamento foi mais para entender qual que é a representação que se tem de licenciatura em computação atualmente na região, porque já que é um curso novo, a gente teve também o interesse de descobrir o que as pessoas entendiam do que era o curso de licenciatura em computação. Os estudantes citaram, então, que os principais motivos da evasão estão norteados, então, pelas disciplinas do curso, né, que, no caso, no ponto de vista da maioria deles, não contempla o que eles esperam do curso, problemas com a própria saúde ou dos familiares, problemas financeiros, reprovações, a própria dificuldade de conciliar o trabalho com a faculdade, ou que não se sentem preparados para o mercado de trabalho na área de computação. Comunicação entre aluno e professor também foi um motivo citado, e a falta de professores no curso, porque o curso ele é respectivamente novo. A gente tem atualmente 4 professores da área da computação atuando, e o restante são professores da área da pedagogia, da área da educação, da área da matemática, né? E temos uma professora da licenciatura em computação, que no caso eu sou a licenciada em computação, que atua no curso, então. Os docentes que também foram consultados citaram, então, como problemas que o aluno precisa ter conhecimento da matemática básica para acompanhar as disciplinas, de modo geral, que precisa ter necessidade de tempo, que a falta de maturidade do aluno também é um fator, e que o curso não é do contexto da região onde ele está inserido. E, além disso, que o aluno entra no curso de licenciatura em computação, mas geralmente ele entra por falta de opção. Então, não é um curso que ele não é oferecido exatamente o que ele gostaria. Então, a maioria dos alunos citaram que entraram no curso porque não conseguiram, por exemplo, entrar numa agronomia ou outro curso da vida. Pouco rendimento do aluno no primeiro semestre também foi citado, e é necessário um melhor delineamento do curso, entendimento do que se espera desse aluno. 3 minutos. Então, de todas as hipóteses confirmadas, então, a gente só não confirmou o desinteresse pela docência e a baixa viabilidade, e nesse sentido, então, tem-se como resultado consideração final que o curso precisa de uma reformulação pedagógica, que é necessário políticas públicas para a inserção do profissional de licenciatura em computação no mercado de trabalho, especificamente na educação básica, que hoje a gente não tem, né? A maioria na região oeste do Paraná não tem professor de informática nas escolas do município e do estado. E também foi apontado que o mercado de trabalho hoje ele é bastante amplo para o licenciado em computação,
que ele pode atuar, então, não só na sala de aula, mas também fomentando a área de informação e comunicação, tanto no desenvolvimento de sistemas, de jogos, de material didático, enfim, nesse sentido. A gente utilizou, então, além das referências do curso, né, da documentação do curso, os trabalhos correlatos, a gente teve bastante caminhada dentro da área da educação, com o José Carlos Libani, a questão da didática, o Nunes também, que traz um texto bastante interessante sobre a licenciatura em computação, né, e sobre essa questão da informática na educação e do ensino em computação, que são coisas diferentes. O trabalho era esse, eu acho que foi bastante positivo, tanto para o aluno quanto para o curso, né, que a gente está usando ele como norte hoje para a reformulação do curso de licenciatura em computação no setor Palotina da Universidade Federal do Paraná. Obrigada, Paula. Bem, então nós vamos dar sequência a mais uma apresentação de um relato de experiência que tem o título de A Impressora 3D como Recurso em Projetos Educacionais, de autoria de Andressa Cold e Marileide Fátima Kovac. Também está vinculado ao Colégio Marista. O nosso trabalho, então, é um relato de experiência sobre a impressora 3D como recurso em projetos educacionais. Esse relato de experiência, então, tem um objetivo geral de demonstrar que essa tecnologia da impressora 3D pode sim ser inserida na educação, e ela não está limitada somente à educação superior, de nível superior. Ela foi desenvolvida dentro desses projetos com a educação básica, educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Muitas vezes obtinha-se uma ideia de que essa tecnologia da impressora 3D era limitada à indústria, comércio, empresas, mas através desses projetos nós buscamos demonstrar que ela pode ser inserida na educação também. E o objetivo específico então, é identificar as necessidades e as possibilidades de inserção dessa tecnologia para que os alunos tenham um processo de ensino e aprendizagem melhorada através dessa tecnologia. Então, a proposta foi aplicada, como já dito anteriormente, com os alunos da educação infantil do colégio e também das séries iniciais do ensino fundamental. E é importante salientar que ela sempre foi introduzida em projetos que já estavam sendo desenvolvidos. Então, a conversa com as professoras regentes de cada turma foi muito importante, porque essa tecnologia não tinha o objetivo de ser inserida de uma forma solta, superficial. Ela precisava ser inserida de forma a acrescentar no estudo e aprendizagem dos alunos, de forma que eles pudessem realmente ter um aprendizado significativo. Então, por isso, ela foi introduzida em projetos que já estavam sendo desenvolvidos. Exemplos desses projetos são os animais do jardim, cadeia alimentar, o que é, borboletas que voam. Então, nessas imagens, podemos observar o resultado, e o processo e o resultado de alguns desses trabalhos. Nessa imagem também, na primeira imagem, à esquerda, podemos observar os alunos da educação infantil acompanhando o processo de modelagem e redimensionamento de um objeto, e na segunda imagem observamos que os alunos podem acompanhar o processo de impressão do objeto. O processo de impressão, então, consiste no preparo da impressora e posterior impressão do objeto. Então, eles viam a imagem do objeto no computador e depois podiam apalpar, tocar, sentir aquele objeto. Esse projeto em específico das imagens é o das borboletas que voam. Então, foram impressos os objetos do ciclo da borboleta, desde o ovo, a lagarta, ao casulo, até a borboleta. A metodologia desses projetos tinha uma base em comum, mas cada um deles também tinha uma particularidade específica. A base, então, comum de todos eles era realizar pesquisas na biblioteca do colégio e também na internet, no laboratório de tecnologias, e essa primeira parte era gerenciada pela professora gerente da turma,
regente, e as atividades também eram fotografadas. Depois, as crianças vinham ao laboratório novamente, acompanhavam a modelagem do projeto e também o processo de impressão. Mas os projetos, então, continham cada um a sua particularidade. Por exemplo, o projeto das borboletas que voam tinha um desafio, apresentava o desafio, ao final de todo o projeto, das crianças montarem o ciclo corretamente da borboleta, como nas imagens a seguir, que mostram todo o processo, toda a metodologia. Então, as duas primeiras imagens mostram os alunos desenvolvendo a pesquisa no laboratório de tecnologias e na biblioteca do colégio. Depois, eles acompanham o processo de impressão e, por fim, eles realizam o desafio de montar corretamente o ciclo da borboleta. A aluna monta o ovo, depois a lagarta, depois o casulo e, por fim, a borboleta. Esse estudo, então, justifica-se considerando a inserção das tecnologias digitais da informação e comunicação no espaço escolar, visto que, atualmente, os alunos nascem e crescem num mundo totalmente digital, totalmente tecnológico, e muitas vezes uma pesquisa no laboratório, uma pesquisa num livro, ou ficar somente em sala de aula não é mais atrativo para o aluno. Ele não se concentra tão facilmente, e por isso é tão importante a inserção dessas tecnologias no contexto educacional, de forma que ela possa contribuir para o aprendizado dos alunos. Então, a experiência permitiu observar que realmente essa tecnologia da impressora 3D pode sim ser aplicada em projetos educacionais e principalmente que ela pode ser aplicada na educação básica, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Como conclusões, então, desse projeto, temos a contribuição dele e, a partir disso, percebeu-se que as crianças demonstravam um grande entusiasmo e concentravam-se muito mais diante da demonstração dessa tecnologia. Mas, além disso, não só a fim de demonstrar uma tecnologia nova, percebeu-se também que os alunos conseguiam aprender mais, conseguiam ter um aprendizado mais significativo através dessa tecnologia. O objetivo sempre foi não somente inserir a tecnologia para mostrar uma tecnologia nova, principalmente inserir essa tecnologia de forma que ela possa acrescentar no estudo e no projeto da professora e no aprendizado do aluno. Então, essas foram as conclusões e as referências bibliográficas que nortearam o estudo desse projeto. A primeira, vemos o Cleaver, que é a desenvolvedora da impressora 3D e também do software de remodelagem e redimensionamento do objeto.